Deus confia em você. Ele literalmente chegou, te entregou um negocinho e falou: quando eu voltar, eu quero que você me devolva mais do que eu te entreguei. Se você devolver igual que você recebeu, você vai para um lugar bem específico e quente. Você vai ser expulso do reino do Senhor e ele vai falar que não te conhece. Mas se você multiplicar aquilo que ele te deu, aí você vai ser bem-vindo. Mas relaxa que esse vídeo não é para você ficar com medo. A menos que você não esteja multiplicando ou cuidando daquilo que o Senhor te confiou. Que aí, se eu fosse você, eu realmente ficaria com medo e ficaria com senso de urgência. Tem uma palavra que eu gosto muito que exemplifica tudo que a gente vai falar nesse vídeo. Boa mordomia. Vamos pegar um mordomo que eu conheço. O Alfred, exatamente, o Alfred do Batman. Se você não reparou pelo fundo ou pelos vídeos do canal, eu sou meu nerd. Ele não faz apenas por obrigação, ele faz porque tá amando aquilo. E é justamente por isso que eu falei do Alfred. Ele cuidou do Bruce Wayne como se fosse filho dele, ele cuidou das empresas como se fossem dele. Um bom mordomo cuida das coisas do seu senhor, e o anseio do seu coração é fazer multiplicar, crescer aquilo que o seu senhor confiou a ele. E é justamente aí que entra uma das parábolas mais interessantes pra mim. Uma parábola que basicamente Jesus tá contando como vai ser quando ele voltar. A referência tá aí na tela, caso você queira ler ela completa, mas resumindo, basicamente, um senhor de grandes terras, que aqui na história representa o próprio Deus, entregou tesouros para os seus funcionários. E a unidade de medida usada ali é talento. Talento não é tipo saber desenhar bem ou cantar legal. Talento era literalmente muita grana. Equivalia a 20 anos de trabalho. Era tipo uma bolada. Para um ele entregou 5 talentos, para outro ele entregou 2 talentos e para outro ele entregou 1. E basicamente ele saiu em viagem. Aí esse que tinha 5 foi lá, investiu, criou novos negócios e multiplicou esses 5 para 10. O que tinha 2 multiplicou de 2 para 4. E o que tinha 1 enterrou. Ele literalmente cavou um buraco no chão e enterrou uma grana. E falou: meu senhor é meu rígido, eu não quero arriscar perder isso aqui. Vai que eu faço alguma coisa e dá errado, eu vou enterrar. Aí quando ele voltar, eu dou exatamente aquilo que eu recebi. Então o dono dessas terras, Deus aqui na história, volta, conversa com seus servos. Aquele que recebeu 5 e multiplicou, ele falou: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. E ele falou exatamente as mesmas palavras para aquele servo que ele confiou 2 talentos, até que chegou a vez desse servo que enterrou. Porque ele já chega com desculpinha dando migué, ele fala: senhor, eu tive medo de você. Você é um homem severo, que colhe aonde não plantou. Então vai que eu perdi aquilo que o senhor me confiou, então eu enterrei. E ele devolveu exatamente aquilo que o Senhor tinha dado a ele. É aí que entra o plot twist. Porque Deus, ali na história, chama esse servo de inútil. Ele falou: você poderia pelo menos ter feito o básico. Em vez de enterrar o tesouro, confiar ele a um banco, para quando ele voltasse, pelo menos ele recebesse os juros. Mas não, o servo escolheu o caminho mais fácil. Enterrou. E ele foi jogado para longe do seu senhor. Ele foi jogado no inferno. E esse talento que foi enterrado, Deus deu àquele servo que multiplicou de 5 para 10. E essa parábola é incrível porque é o próprio Jesus falando como funciona o reino de Deus. No reino de Deus se espera multiplicação, espera crescimento. Se você está estagnado, quer dizer que você já está retrocedendo. Então você não deve ficar parado. Isso aqui é muito forte, mano. É um encargo muito poderoso. É o próprio Deus falando: eu te entreguei, o que você vai fazer com isso? E não venha dar uma de coitadinho, igual aquele servo fez. Mas um recebeu 5, ele podia perder mais. O outro recebeu 2, eu recebi só 1. Voltando pro valor. O Senhor entregou para cada um deles um tesouro de uma vida inteira. E até mesmo para esse que o Senhor entregou apenas 1, mesmo que trabalhasse a sua vida inteira, não ia conseguir juntar tudo aquilo. Pela forma que esse servo que não multiplicou as coisas agia, a gente consegue entender que o Senhor poderia ter confiado para ele 100 talentos e ele ia enterrar exatamente do mesmo jeito. Aí a desculpa só ia ser diferente. Ele ia falar: Senhor, você me entregou muito, fiquei com medo de, sei lá, me roubarem, me assaltarem, por isso que eu enterrei. Ele não entendia para começo de conversa que o Senhor era bom. A desculpa que ele dá ao conversar com Deus é falar: eu tive medo. Ele vem com desculpa falando: Senhor, eu sei lá, você é muito poderoso, muito grande. Vai que eu tento fazer alguma coisa no nome do Senhor e as pessoas riem de mim e zombam do Senhor. Por isso que eu acho melhor enterrar. E olha como isso aqui é curioso. Quantas vezes o Senhor já não chamou a gente para fazer alguma coisa e a gente por medo não fez? Pode ser medo dos outros, medo do que os outros vão pensar. Senhor, você me chamou para pregar, mas vai que eu gaguejo e envergonho o seu nome. Vai que eu vou evangelizar alguém na rua e eu não sei o que falar direito. A gente se preocupa muito conosco e esquece que o Deus que confiou aquilo a nós acredita que nós somos capazes o suficiente para multiplicar aquilo que ele nos entregou. E uma palavra muito poderosa que tem nessa parábola é que o Senhor entregou a cada um deles conforme a sua capacidade. Se o Senhor te entregou alguma coisa, se tem alguma coisa que você está liderando hoje, se tem alguma coisa que o Senhor está te chamando, quer dizer que ele confia que você é capaz de multiplicar. E isso aqui é incrível, porque aquele que recebeu 5 ou aquele que recebeu 2, os dois receberam o mesmo tratamento de Deus. Não é sobre o quanto você
você consegue multiplicar, é sim sobre o quanto você é fiel com aquilo que Ele te deu. Talvez você pense que se você estivesse na sua igreja segurando o microfone na frente de um púlpito falando para 2.000 pessoas, você estaria sendo fiel com aquilo que o Senhor te entregou. Mas justamente quando surge a oportunidade de você levar uma palavra do Senhor para 3, 4 pessoas, seja na sua escola, na sua faculdade ou no seu trabalho, você não vai. Porque você, sei lá, tem medo e acha que se Deus colocasse você sobre o muito na frente de uma igreja, aí você falaria. Não é assim que funciona. Como Deus vai te confiar muito, sendo que no pouco você não é fiel a Ele? Sendo que o pouco que o Senhor te entregou hoje, você não é capaz de multiplicar. Tem uma palavra do meu pastor que ele disse uma vez que eu achei muito poderosa, que ninguém merece estar na frente de um púlpito na igreja se ele precisa de um púlpito para pregar. Os verdadeiros pregadores constroem os seus púlpitos. Os verdadeiros homens e mulheres chamados pelo Senhor não esperam estar na frente de um cargo ministerial para fazer a vontade de Deus. Eles fazem a vontade de Deus em todo lugar, independente. Um grande evangelista não vai esperar um ajuntamento de 30.000 pessoas e um estádio inteiro para pregar pela primeira vez. Ele vai estar evangelizando um por um ali na rua. Um grande pastor não vai esperar estar na frente de uma igreja para pastorear. Ele vai estar sempre pastoreando as pessoas próximas de si, porque a fidelidade a Deus não está relacionada com a quantidade, mas sim em fidelidade. Justamente o Senhor me entregou isso, então vou ser fiel com isso hoje. Não é sobre a quantidade, é sobre a fidelidade e multiplicação. E cara, isso é muito forte. O Senhor vai martelando isso muito na minha mente. O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor me entregou? Com esses talentos que o Senhor me deu? Tudo bem, não é muito. Eu sou tão pequeno comparado aos homens de Deus que eu admiro, mas o Senhor me entregou alguma coisa. Eu quero multiplicar, eu quero fazer crescer. Nós não devemos ter medo do Senhor, nós devemos ter temor do Senhor. São duas coisas totalmente diferentes. O perfeito amor lança fora todo medo. Quando você conhece a Deus, você não tem medo de Deus. Você o ama e o respeita. Afinal, você está falando com um Deus que criou os céus e a terra. E se esse Deus que criou os céus e a terra confiou alguma coisa na minha mão, eu vou ser fiel e eu vou multiplicar aquilo que Ele me deu. E Deus é tão bom que Ele só vai te dar uma coisa que você é capaz de carregar. Talvez você ache que o fardo está pesado, igual esse servo da história que tinha um talento, mas eu imagino Deus chegando para conversar com esse servo e vendo, eu confiei para ele um tesouro de uma vida, vamos ver o que ele fez. Ele apenas enterrou. É muito interessante que o Deus fala, puxa, você poderia pelo menos ter entregado isso aos banqueiros, ou seja, você poderia pelo menos ter feito o básico, mas nem o básico você fez. Você poderia pelo menos estar tendo uma vida de relacionamento com o Senhor, fazendo leituras bíblicas, tendo momentos de oração, jejuando, pelo menos ter entregado para multiplicar e eu recolher os juros. Às vezes a gente só enterra, a gente acha, não, se eu levar a minha fé para qualquer lugar que não seja dentro da igreja, vai que eu perco ela, então eu vou enterrar. É justamente isso. Cara, pelo menos seja fiel no básico. Seja fiel no seu relacionamento com o Senhor, leitura da palavra, jejum, oração, pregando para quem está próximo de você, aproveitando as oportunidades, pelo menos colha os juros daquilo que o Senhor te confiou. O meu sonho é ser um homem a qual Deus pode confiar. Ele virá e falar, Lucas, isso aqui é o que eu te entrego, faça crescer. E eu bater no peito e falar, eu farei. Eu serei fiel. Isso aqui que você me entregou 2, vai virar 4, que vai virar 8. Eu vou multiplicar enquanto o Senhor não me encontrar novamente. Eu estarei multiplicando o que o Senhor me deu. Um homem que faz parte daquilo que o Senhor está construindo. Mais importante do que você comprar o carro do ano, você ter um diploma maneiro, você ter muito dinheiro, é você ser um homem e uma mulher que Deus pode confiar. E ser igual Paulo, no final da sua vida você ter uma certeza, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Cara, não tem uma honra maior que essa, ser conhecido por Cristo. E aquele que é conhecido por Cristo é o que multiplica aquilo que Cristo confiou a ele. Cara, isso aqui é um nível mais profundo do que virar pra você e falar, vença seus pecados. Porque você já sabe que tem que viver em santidade, você já sabe que tem que vencer seus vícios, que tem que perdoar o seu próximo, que tem que amar o seu inimigo. É um nível muito mais profundo, é Deus te confiando um encargo e falando multiplica. Faz crescer, porque quando eu voltar, eu quero que você me entregue mais do que eu te dei. E talvez você vire pra mim e fala, Lucas, o Senhor nunca me entregou nada. Eu não tenho nenhum talento, o Senhor não confiou nada a mim. E eu vou te falar uma coisa, que é absurdo. Mas se você ainda não sabe qual é o seu chamado específico, para qual esfera da sociedade Deus está te chamando, tem os encargos que é para todos na Bíblia. Se você tem seus pais, honre seus pais. Quando você tem filhos, cuide dos seus filhos. Conheça mais do Senhor e torne a Ele conhecido. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. São encargos e talentos que Deus entregou a todos nós. Então o que estamos fazendo com isso? Estamos crescendo, multiplicando ou estamos enterrando? Você vai viver apenas uma vez, então viva direito. Viva no centro da vontade do Senhor. O Senhor te confiou uma coisa hoje, então multiplica. Por menor ou maior
que seja, não importa o tamanho, é o Deus que tá te confiando, que tá te chamando, porque a recompensa vai ser a mesma no final, se você for fiel àquilo que ele te entregou. Não pense sobre o que você vai ter amanhã, cara, pense naquilo que você tem hoje. É isso que eu tenho hoje, eu vou ser fiel hoje. E tem um valor muito grande em saber que Deus nos entregou algo, e se ele entregou é que ele confia, que a gente é capaz de multiplicar e crescer. E é justamente isso que o Senhor espera de nós, entregar melhor do que quando a gente recebeu. Boa mordomia, por onde passamos, multiplicamos aquilo que o Senhor nos deu. Cara, o vídeo é esse, mas eu tenho um testemunho pra contar, porque é exatamente aí que eu tô hoje. O Senhor me chamou para uma viagem missionária pro México. E eu podia correr e falar, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar isso, mas eu pensei, eu quero ser fiel. Se o Senhor tá me confiando, eu creio que ele vai me ajudar aí também. E junto com o Pockets, eu vou estar indo lá para a cidade do México, pregar o evangelho, servir na igreja local, evangelizar e alcançar universitários que estarão pregando a Cristo dentro das faculdades. E eu tô juntando recurso, buscando patrocinadores que me ajudem aí nessa viagem missionária. Por isso que eu tô deixando o Pix aqui nesse lado da tela. Porque o missionário, aquele que alcança as pessoas, não é apenas aquele que vai como eu tô indo, mas todos aqueles que apoiam a missão, como a igreja primitiva fazia. E como está escrito na Bíblia, que aquele que abençoa um profeta recebe a bênção de profeta, aquele que abençoa as missões recebe a bênção da missão. Então, se você tiver a oportunidade, o recurso, eu te peço que me abençoe e também esteja me apoiando em orações. Mas antes do vídeo acabar, eu não podia deixar de agradecer aos membros que patrocinam esse canal. O Ademir Júnior, o Agno João. Vocês fazem toda a diferença, que Deus abençoe a vida de vocês. Mas por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo, que Deus te abençoe.